Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Rita de Cássia no YouTube. É sempre movido de muita alegria, uma emoção de alegria, de amor, que nós aqui estamos para mais um momento, de reflexões acerca da nossa doutrina espírita. Que nós possamos estar bem intuídos e amparados pela espiritualidade superior, a fim de que esse momento seja proveitoso para cada um de nós. Para tanto, nós iniciamos, como de costume, sempre com uma oração, pedindo a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, que nos envolva nesse instante, a fim de que a mensagem da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo nosso Mestre querido, seja fielmente interpretada e que possa alcançar os objetivos que nesta manhã teremos com o estudo de hoje. Fica conosco, Jesus, pedindo o amparo e a proteção amorosa da equipe espiritual, dos dirigentes da nossa reunião, para que possamos dar por iniciado os trabalhos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, a casa hoje nos propôs como tema o esquecimento do passado, que está lá no capítulo 7, onde Kardec intitula Da volta do espírito à vida corporal. Esse capítulo, as questões desse subitem, o esquecimento do passado, eles estão catalogados dentro das questões, entre as questões 392 até a 399. Kardec, e esse é um registro que sempre me impressiona quando começamos a estudar, um professor magistral, isso todos nós sabemos, deixou um legado fantástico nesta obra básica e, na realidade, o Pentateuco kardeciano, da nossa doutrina, que faz com que nós possamos, até hoje, termos uma doutrina coesa, porque foi, na realidade, Aurida, ele, enquanto professor, através de uma metodologia muito precisa, utilizou do método científico para que nós pudéssemos, assim, ter segurança dos conhecimentos que ele trouxe. E todas as questões, é impressionante isso, que nos impressiona sempre, é que todas as questões são absolutamente coesas, interligadas, e cada capítulo traz uma seleção temática muito apropriada e de qualquer que seja o nosso ponto de vista, sempre com muita precisão do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, porque Kardec, enquanto professor, ele sempre buscou dar prioridade à razão. Daí nós dizermos que a doutrina espírita é uma doutrina da fé raciocinada entre a ciência e a doutrina espírita, que nós ficássemos com a ciência. Então, portanto, o Espiritismo é uma ciência de observação. E, sob essa ótica, é que nós tentaremos aqui abordar esse tema que Kardec e os Espíritos trataram no capítulo 7, e vamos iniciar, então, fazendo a leitura da questão 392, onde Kardec pergunta aos espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos então respondem: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Poderiam os espíritos terem parado exatamente aí. Porque se confiamos em Deus, e Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se Ele assim o quer, é porque há uma razão
muito superior à nossa capacidade de compreensão, sobretudo no estágio que ainda estamos de imperfeição, né? Estamos num planeta de expiações e provas, porque somos ainda espíritos imperfeitos e estamos num processo de evolução que vai nos levar, como nos fala lá a questão 540, né? Do átomo até o arcanjo, ou seja, é um percurso, né? Grandioso e, portanto, a cada existência nós vamos dando passos no caminho, mas não temos ainda condições de saber tudo. Então, a resposta dos espíritos é muito clara, porque eles continuam ainda explicando. Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Bem, então, além dos espíritos dizerem que Deus assim o quer em sua sabedoria, eles explicam que nós não poderíamos de uma hora para outra sair do escuro para o claro sem que nós ficássemos ofuscados. Daí a necessidade de que tudo seja feito de acordo com o grau nosso evolutivo. O que estamos hoje estagiando, na faixa que estamos estagiando, nós já temos acesso a questões que outrora não nos era dado compreender. E assim é a lei de progresso. A lei de progresso não se faz aos saltos. Nós temos que conquistá-la através dos nossos méritos, através do esforço, do trabalho, porque é assim que a humanidade vai caminhando e vai conseguindo conquistar novos padrões científicos, novos conhecimentos que vão dilatando a nossa consciência acerca das questões, não apenas do ponto de vista daquilo que é transcendental, mas também, evidentemente, né, da qualidade, né, do padrão de vida material, porque ainda estamos encarnados. Então, precisamos, obviamente, né, do avanço, né, da ciência para que cada um de nós possa fruir um pouco melhor as condições naturais da vida neste planeta. Muito bem, então, seguindo a linha da resposta que os espíritos nos trouxeram, eles dizem de uma maneira muito objetiva que o esquecimento do passado é necessário para que o espírito seja mais senhor de si. E como podemos então interpretar isso? Na realidade, como um uso do nosso livre-arbítrio. Se nós não sabemos, não nos lembramos do que fomos no passado e tomamos as nossas escolhas no caminho do bem, se nós fazemos, na realidade, escolhas que são mais acertadas, mérito nosso. Porque como seria se nós tivéssemos essa lembrança clara do passado? Isso iria trazer uma verdadeira confusão para cada alma, porque nós hoje somos, na existência atual, a nossa melhor versão. E isso é um fato, porque está absolutamente de acordo com a lei do progresso. O que fomos no passado, certamente, fomos piores do que hoje já somos. É a aplicação, mais uma vez, da lei de progresso. A cada existência, nós reencarnamos com um planejamento que visa o quê? Qual é o objetivo? Quais são, melhor dizendo, os objetivos da encarnação? Nos respondem os espíritos lá na questão 132, que o objetivo da reencarnação é que nós
possamos fazer a nossa evolução, que possamos então caminhar para um estado de perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus. E aí, além dessa finalidade mais clara e que toca o indivíduo, nós também temos né, que o indivíduo ele vai participar também, um dos objetivos da encarnação é participar da criação, ou seja, auxiliar a criação também. É fazer com que nós tenhamos esse senso de coletividade, de olharmos para a natureza e nos afinizarmos com as leis naturais. Quando tivermos esse entendimento e essa compreensão da dinâmica do processo reencarnatório, será muito mais fácil que nós deixemos de lado o orgulho, a vaidade, né, esses sentimentos que ainda entravam de uma maneira tão obstinadamente difícil o nosso caminhar, a nossa marcha evolutiva. Mais adiante, e aqui eu já me preparo aqui para trazer uma citação dentro do que nós pesquisamos para fazer o estudo de hoje, de Miramês. Miramês, no livro Filosofia Espírita, ao comentar essa questão 392, Miramês pontuou, eu vou apenas tirar um trecho que me pareceu bastante interessante, mais do que interessante, diria eu, precioso para que cada um de nós faça essas reflexões e que nós consigamos compreender a necessidade do esquecimento do passado. Diz Miramês, o esquecimento das vidas passadas é uma bênção de Deus para manter a alma preocupado com sua vida presente. E ele vai mais além. Ele diz assim, mesmo as lembranças suaves são raras no meio humano e, por vezes, na vida espiritual. O espírito livre, em muitos casos, ignora o seu passado e, quando recorda, obedece a uma gradatividade, de acordo com as suas forças para resistir aos fatos acontecidos em outras vidas. Somente os espíritos puros não têm mais necessidade de recordar o passado, por não verem utilidade nessas lembranças. Embora tenha um conhecimento pleno de todas as suas vidas pregressas. Os espíritos superiores olham para a frente e aproveitam todo o seu tempo na edificação do amor. Vejam, então, que comentário tão preciso, tão amoroso, mas ao mesmo tempo a sabedoria desses espíritos superiores a nos colocarem, porque quem lê-se sem qualquer interferência, muitas vezes no dia a dia, nós sabemos que enfrentamos dificuldades, enfrentamos determinadas privações, porque fruto mesmo da nossa do nosso estágio, né, de evolução. É claro que essas dificuldades, essas necessidades, muitas vezes elas têm origem em causas anteriores às nossas existências, e isso o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Kardec vai tratar das causas atuais das aflições e das causas anteriores, né, das aflições. Mas há um aspecto aqui que a providência divina, ao determinar que em cada encarnação, porque é temporário, nós vamos ver isso nas questões seguintes, a questão 393, 394, ela vai tratar, e os espíritos vão nos alertar, de que esse esquecimento do passado, ele é apenas transitório, temporário, enquanto encarnado, porque quando voltamos à pátria espiritual,
nós readquirimos toda a lembrança do nosso conjunto reencarnatório, por assim dizer. Nós conseguimos ter em conta tudo aquilo que foi do nosso passado. Mas se nós tivéssemos no presente conhecimento desse passado, isso iria nos perturbar. Por isso a providência divina permite e mais faz com que nós nos esqueçamos, para que apenas a cada nova existência nós possamos ter e empregar a nossa inteligência no sentido da evolução, da felicidade, de reordenarmos e nos reajustarmos com as leis divinas. Porque é isso que nós aqui fazemos, né? Nós viemos à Terra ela é um planeta escola e que nos prepara através das provas e através das expiações. Nós, no plano espiritual, quando estamos preparando, e a gente usa também, os espíritos nos informam isso, o nosso livre-arbítrio, para que a gente possa escolher, pelo menos, né, a natureza das provas, que sejam mais adequadas digamos assim, a repararmos e fazermos melhor aquilo que não conseguimos em existências pretéritas. Ou seja, quando falhamos, né, tivemos falência em determinado campo, é ali que nós precisamos nos ajustar. E isso vem com essa bênção providencial de Deus, de nós nos esquecermos. Por isso é que, muitas das vezes, nos núcleos familiares, quando o espírito reencarna, né, aquele bebezinho, aquela criança, vem ao mundo, muitas vezes ela em existências pretéritas, foi um inimigo do pai, da mãe, e Deus faz com que o amor filial, o amor paterno, materno, no núcleo familiar, possa trazer aquele espírito reencarnando, dando novas condições de reconciliação, de afeto, de cuidado. E isso também é tratado também nesse capítulo, também quando Kardec fala da infância, né? Veja, há uma questão, eu acho que, salvo engano, a 383, em que Kardec pergunta, né, pela a questão da necessidade do choro. E o choro, a criança, é justamente, já que a criança não tem condições de se expressar naquele momento, né, porque os seus órgãos ainda não estão desenvolvidos, ele chama a atenção da mãe, e isso faz com que essa relação cada vez se aproxime mais e que você tenha, né, entre pai, filho, mãe, filho, haja ali uma interação capaz de dissolver marcas do passado e de construir para o futuro um caminho de mais equilíbrio, de mais serenidade. Adiante, Miramês ainda diz assim: para limpar o passado da consciência, é preciso que se faça o bem nesta estadia do planeta, que se use de todas as oportunidades e se confie em Jesus, que Ele ajudará em todos os movimentos, melhor dizendo, para a caridade. Vejam então que não há o acaso e que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, e que nós aqui, já estudando a doutrina espírita, nós sabemos que é através da caridade, através do esforço no bem, através do trabalho, que nós vamos desenvolvendo todos os nossos potenciais. Há uma questão tratada, na realidade, esse tema do esquecimento do passado também foi tratado pelo Espírito Emmanuel na obra Religião dos Espíritos. Aqui Emmanuel nos chama a atenção para que esse esquecimento do passado ele tem a ver com a necessidade de aprendizado, de você refazer o aprendizado pelo estágio de serviço em que nós nos encontramos. E é evidentemente temporário, acidental,
eu apenas sublinhei aqui um trecho que é bastante importante para a gente compreender como isso se dá e, na prática, quer dizer, a importância dessa primeira infância. Vejam que ele diz assim: encetando uma nova existência, uma nova existência corpórea, para determinado efeito, a criatura recebe, desse modo, implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelido ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, há prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Então ele até continua dizendo, temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas as consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Por aqui nós paramos, porque acredito que já seja o suficiente para o enfoque que eu gostaria de compartilhar com vocês. De fato, uma bênção o esquecimento, porque através dela o espírito consegue, nesse intervalo que Emmanuel bem coloca, que é o intervalo da primeira infância, é como se fosse uma placa nova para a nossa máquina, e que nós ali vamos colocar conceitos, valores. Por isso é que se diz, né, que nesse momento é um momento mais apropriado. Podemos fazer com que, né, de alguma forma, os pais tenham essa preocupação. A doutrina espírita ela nos traz esses elementos para que nós possamos aplicá-los no dia a dia. Né? Daí a importância, né, da evangelização, né? Daí a importância do culto no lar, enfim, são tantas práticas que facilitam a criança, porque se nós olharmos aquele bebezinho rosadinho que acaba de chegar, de nascer, nós vamos olhá-lo fisicamente apenas sob o aspecto material dessa existência, mas não, nós já temos conhecimento da espiritualidade, é um espírito imortal com um acervo enorme de vidas passadas e que nós não sabemos. E fica, pelo menos, dito então ali por Emmanuel, como que nessa hipnose natural que ele assim denominou, que é bastante interessante para o nosso progresso, para que haja então ali, naquele núcleo familiar, condições dos pais instruírem bem seus filhos e aproveitarem esse momento como um recurso muito eficiente, terapêutico, para que ali as tendências possam, porque logo a seguir, o espírito começa a retomar aquelas recordações que, evidente, constituem o seu patrimônio, porque você esquece, mas há determinadas lembranças do passado, os espíritos também nos dizem isso, que você vai tê-las através da sua consciência. É a voz da consciência, são tendências, são pendores instintivos, e aí nós colocamos sentimentos,
emoções, quando nós apresentamos uma determinada reação a uma situação específica, nós podemos saber muito do que fomos no passado. Isso também os espíritos nos trazem de forma muito clara. Ou seja, você não precisa saber exatamente o que você foi, quem você foi, se você foi importante em vida passada, até porque há uma alternância de posições sociais. As posições sociais, as funções que nós exercemos aqui, elas nos servem única e exclusivamente como mecanismo, como instrumentos para o nosso progresso, para que nós possamos ser testados também, que possamos ser passar as nossas provas e muitas vezes, inclusive, também as expiações, né? Fazendo com que reparemos aquilo que em tempos pretéritos nós tivemos como equívocos, como erros e até mesmo como crimes do nosso passado, né? Daí a necessidade de que olhemos para frente. Não adianta você estar no escuro, você se valer, você ter ali a sua mão, lançar mão de uma lanterna e colocá-la para trás, quer dizer, o foco de luz para trás, se você quer caminhar para frente. É importante, sim, ter o passado como referência, mas essa referência, os espíritos nos esclarecem que ela se faz através da voz da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Em nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. E essa consciência, ela tem a ver com essa uniformidade, vamos colocar dessa forma, a necessidade de harmonia, né? Não de uniformidade, mas de sintonia com as leis naturais, com as leis divinas, para que nós possamos alcançar a felicidade. Né? Já se diz também, e nós bem sabemos, que quanto mais nos afastarmos das leis divinas, mais afastados da felicidade estaremos. Portanto, aqui convém que nós possamos entender que é através do perdão que nós evoluímos, que nós crescemos, que nós ascendemos moralmente. Vamos sim lembrar de conquistas também, porque não temos apenas defeitos, não temos apenas falhas, mas a nossa memória não é seletiva a ponto de apenas trazer para nós aquilo que foi conquista, porque se nós pudéssemos acessar apenas as conquistas, seriam realmente um estímulo, seria realmente algo que iria nos elevar, porque muitos dizem, onde está a justiça divina? Quando você começa a sofrer, quando você começa a passar por determinadas provas, as pessoas logo dizem, às vezes de uma maneira irresignada, ainda com o seu sofrimento, com o padecimento, porque o sofrimento ele é terapêutico, ele nos faz voltarmos ao caminho, né? nos faz, a partir do momento em que você sabe que esse sofrimento ele te traz um conteúdo pedagógico, você evita o sofrimento através de uma conduta correta, de uma conduta adequada. E o livro O Consolador, também, Emmanuel, pela psicografia de Chico, na questão 340, ele nos fala exatamente o seguinte, sobre perdão e esquecimento. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Vejam quantas e quantas famílias, quantos e quantos espíritos que em existências pretéritas faliram e através
da providência divina do esquecimento. Vem a um núcleo familiar, a um núcleo social, profissional até, e encontram amigos, encontram mãos bondosas, amorosas, porque o amor tudo sublima, porque o amor redime. E por isso Emmanuel coloca o esquecimento e o perdão daquele espírito evangelizado, a necessidade de que nós possamos vivenciar o Evangelho. O Evangelho não é algo que nós possamos apenas ter como retórica. Nós precisamos guardá-lo e aplicá-lo no nosso dia a dia, portas adentro do nosso coração. Nós precisamos fazer essa reforma, a reforma íntima, que aqui vem, de alguma maneira, quando a gente fala em provas e expiações, a gente também está permitindo entender e compreender que esse contexto de provas e expiações muitas vezes estão vinculados ao passado, mas nem sempre isso acontece. Porque e Kardec também nos traz no livro Céu e Inferno um exemplo claro, onde você pede, o Espírito pede que aquela prova seja outorgada para que ele possa se adiantar, para que ele possa melhor evoluir, porque na erraticidade nós aprendemos, nós estudamos, e lá nós começamos a traçar o planejamento da nossa reencarnação. Porque aqui sim, é no dia a dia das relações sociais que nós vamos vivenciar aquilo que aprendemos na erraticidade. Vamos trazer os nossos valores e também as nossas imperfeições. Para isso, Deus, então, ao trazer a bênção do esquecimento, Ele está a nos dizer: olhe, meu filho, para frente, aprenda, cresça, estude, procure vigiar os seus passos. Mas que nós, em algum grau, ainda temos dificuldade e até mesmo questionamos a justiça divina se padecemos de algum sofrimento. E aqui eu gostaria, então, entendo oportuno também, trazer o exemplo que Kardec nos apresenta no livro Céu e Inferno, no capítulo 8º, quando ele trata das expiações terrestres. E ele traz o exemplo de um espírito, Marcel, o menino do número 4. Marcel, o menino do número 4. Marcel era um menino entre 8 e 10 anos, que estava num hospício do interior, padecia de questões graves de saúde, de deformidades físicas, inclusive, mas era muito inteligente, muito meigo e cativava muito um médico que adorava conversar com ele, que tinha muita compaixão por aquela criança. Porque você olha, uma criança entre 8 e 10 anos e que já estava há 4 anos naquele hospício, de uma família muito pobre, israelita, os parentes praticamente que não o procuravam. Então, esse médico se compadece muito e dá uma atenção àquele jovem, àquela criança, melhor dizendo, e inclusive tem aqui um trecho que me parece bastante oportuno que a gente veja que nível de espírito era Marcel. Ele diz assim um dia o menino lhe disse ao doutor: doutor, tende a bondade de me dar novamente pílulas, como as últimas que me receitaste. E por que isso, meu menino? Indagou o médico. Já te dei as suficientes.
e receio que uma quantidade maior te faça mal. E o menino disse para ele: é que sofro de tal forma, respondeu o menino, que embora me esforce para não gritar e peça a Deus que me dê forças para não me lamentar, a fim de não incomodar os outros doentes que estão ao meu lado, muitas vezes tenho muita dificuldade em me controlar. Essas pílulas me adormecem e, pelo menos durante esse tempo, não perturbo ninguém. Esse menino desencarna ainda bem criança, por volta, ele tinha 10 anos, e depois ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris em 1863. E aqui, cabe dizer, ele esclarece depois questões que dizem respeito a como ele passou por essas provas, é bastante interessante, mas ele responde a uma pergunta que lhe é feita. Parece que, de acordo com o que acabais de dizer, que vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. E a resposta dele é: eles não eram uma expiação direta, porém ficais certos de que toda dor tem sua causa justa. Aquele que conhecestes, tão miserável, foi belo, importante, foi rico, lisonjeado. Eu tinha aduladores e cortesãos. Fui fútil e orgulhoso. Outrora fui bem culpado. Reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo. Mas expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e a seguir na terra. O que sofri durante alguns anos somente nesta última e muito curta existência, eu padeci durante uma vida inteira até o fim da velhice. Por meu arrependimento, obtive perdão diante do Senhor, que teve a bondade de me confiar várias missões, das quais a última é a conhecida. Eu a solicitei para terminar minha depuração. Vejam então, amigos, como a providência divina atua. Nós às vezes olhamos uma determinada pessoa e apenas aparentemente já temos a pretensão de compreender o seu passado. Nós não sabemos. E é preciso então que a gente entenda que tudo pela providência divina, pela perfeição que é, Deus é soberanamente justo e bom. Tudo que Ele nos faz é para o nosso bem, para o nosso progresso. Que nós possamos aproveitar esse momento que aqui estamos encarnados. Sobretudo, entendendo que o Espírito, ao reencarnar, vem com uma nova oportunidade. Uma oportunidade que Deus dá para que nós possamos caminhar, que possamos seguir o caminho da felicidade. E esse caminho da felicidade nós encontramos como, pelo menos, uma baliza segura através da nossa consciência, porque é na nossa consciência que se encontra escrita a lei de Deus. Que nós possamos entender que aquela criança que renasce num lar, ela vem com todo um acervo de suas existências pretéritas. Muitas vezes e os espíritos também nos dizem isso, nós reencarnamos frequentemente ao lado daqueles com os quais nós tivemos em existências passadas. E aí tem afinidades e antipatias, temos, na realidade, acertos e desacertos. Não quer dizer que sejam expiações, que sejam provas, que sejam espíritos que estejam em conflito. Às vezes você tem famílias absolutamente unidas, afins, e que são espíritos realmente que estão caminhando já com uma jornada, vêm com uma jornada a partir desse entendimento, desses laços espirituais de afinidade que os ligam. Mas também nós podemos entender que naquele momento em que o espírito reencarna, é ali o momento mais propício para que lhe sejam outorgados valores, ideais
e mais do que isso, que nós possamos fazer com que a coragem e a resignação sejam uma permanente para aquele espírito, porque é isso que nós vamos ter que lidar no dia a dia, entendendo, compreendendo através da coragem, praticando determinados atos que vão, certamente, no trabalho, na perseverança do trabalho, vão nos ajudar a encontrarmos o caminho da nossa felicidade, da nossa autoiluminação, dos propósitos existenciais. Tudo na vida tem um propósito. E não é diferente assim nessa questão trazida por Kardec, tratada, que é temporária, ou seja, que vem do berço ao túmulo, ou seja, esse esquecimento do passado, ele vai se apresentar a nós apenas e tão somente como algo que é necessário para que a gente olhe para frente, para que a gente coloque a serviço do nosso progresso tudo aquilo que lá na espiritualidade, né, nós tratamos, nós aprendemos e nós nos comprometemos, de certa forma, com aqueles que tutelam a nossa existência aqui, com os nossos guardiões, nós nos comprometemos a fazer. Então vamos começar a fazer, irmãos. Vamos tentar, de alguma forma, pensar sempre no bem, pensar sempre naquilo que eleva, naquilo que nos traz um prazer, mas um prazer que seja eterno, aquilo que possa guardar para cada um de nós. Quando nós tivermos emoções que sejam em desalinho, sentimentos, vamos lembrar, né, de que isso ainda é reminiscência de um passado que já não queremos mais, porque agora já temos a bênção da doutrina espírita, o consolo que essa doutrina nos traz através dos princípios da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, do intercâmbio, né, espiritual. Tantos e tantos espíritos bondosos nos trazem mensagens e mensagens. Eu espero que esse momento aqui tenha sido de muita utilidade para cada um de nós e que nós possamos compreender essa doutrina de uma forma muito sistêmica, sempre colocando em prática os seus princípios. Vamos então fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, querido e amado Mestre, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de refletirmos acerca dessa doutrina, desse Consolador prometido, que nos traz elementos tão preciosos ao nosso viver, que nos conduz a momentos de satisfação espiritual intensa, encontrando as leis naturais, a bondade de Deus nosso Pai a nos cobrir. Que nós possamos pedir pelo nosso planeta Terra, para que as nossas provas possam ser bem vividas com coragem, com resignação, e que possamos dar aquilo que hoje já somos, em proveito da coletividade e do nosso desenvolvimento. Agradecemos à equipe espiritual que nos sustentou e que nós possamos encerrar o estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima, amigos. Muito obrigado.